Ciao a tutti! Gente, os brazucas estão invadindo a Itália. Olha, a quantidade vai te surpreender. Fica aí que eu vou te contar todos os detalhes dessa invasão verde-amarela aqui na Itália. Gente, quando o brasileiro pensa em sair do Brasil, né, são dois destinos óbvios. Tem um destino aí na América que é para os Estados Unidos, que é o que a gente geralmente vê em primeiro lugar na nossa cabeça, né? A gente pensa primeiro em vou para os Estados Unidos. Em se tratando de Europa, pela facilidade da língua e tudo mais, e pela quantidade de brasileiros que lá já moram, é Portugal, né? A facilidade da língua é um grande atrativo. E Portugal, assim, não tem como ganhar de Portugal aqui na Europa, né? Lá então tá saindo brasileiro pelo ladrão e cada dia chega mais. Embora a gente tenha recebido algumas notícias aí não muito animadoras dos brasileiros que têm ido para Portugal. Mas o nosso assunto é Itália. Deixa Portugal quietinho lá no lugar dele e vamos falar de Itália. Gente, o número, vocês já devem perceber, o número de brasileiros que tem corrido atrás da sua cidadania italiana, que tem buscado reconhecer a cidadania para vir para a Itália, está aumentando assustadoramente. Isso não é de agora, já de alguns anos essa realidade ela vem acontecendo e crescendo ano após ano. Mas os dados que a gente trouxe aqui hoje do IBGE italiano, que é o Istat, né? Tá aqui a sigla, né, que vem trazer os dados oficiais, vão te deixar assim surpreendidos, ou porque você pensava que eram mais, ou talvez porque você pensava que era menos. Enfim, vou trazer para vocês dados oficiais e depois nós vamos falar dos dados extraoficiais. Essa pesquisa, esses resultados que eu vou trazer para você é de janeiro de 2021. Antes dessa data, tinha de janeiro de 2019. Ou seja, se a gente seguir essa lógica, em janeiro de 2023 vai sair um novo levantamento sobre a questão da imigração, né, a questão de quantos brasileiros, enfim, de quantos imigrantes por nacionalidade, por sexo, por idade, né, aquele recenseamento para você saber ter um mapa, ter uma fotografia de quem são os imigrantes que estão aqui na Itália. Então, vamos lá direto para os dados, para as informações. Vocês podem imaginar, ter na ideia, né? A maior parte dos imigrantes que vivem aqui na Itália são de países aqui próximos à Itália, né? Obviamente. E quem é o campeão de imigrantes que vive aqui na Itália, gente, é a Romênia, com quase 21%. Ou seja, é muito romeno, tá? É muito romeno aqui na Itália, o campeão isolado. Em segundo lugar, a gente tem os albaneses, né? O povo que vem lá da Albânia, com 8,4% mais ou menos. Em terceiro lugar, a gente sai da Europa, vai para o norte da África e tem o Marrocos, né? É uma surpresa para você? Pois é, aqui para a galera que vive na Europa, isso não é surpresa nenhuma. Em terceiro lugar, a gente tem os marroquinos com 8,3%. Em quarto lugar, os chineses. Gente, o chinês está espalhado em tudo quanto é lugar do mundo. Aqui na Itália, eles são 6,9% dos imigrantes. Em quinto lugar, e eu vou parar por aqui, a gente volta para a Europa, para os ucranianos. Pois é, não é de agora que tem bastante ucraniano na Itália. Eles representam 4,6% mais ou menos dos imigrantes que vivem aqui na Itália. Aí você pergunta, Felipe, e o Brasil? Em que posição o Brasil está nessa quantidade, nesse ranking de imigrantes que vivem na Itália? Bom, o Brasil, gente, ele está ali entre a 16ª e a 20ª posição. Pois é, você pensava que ia ser um número bem mais para cima? Pois é, entre o 16º e o 20º lugar é a posição do Brasil. Para você ter ideia, tem outros dois países sul-americanos que têm mais representantes na Itália do que o Brasil. Interessante, né? Em primeiro lugar são os peruanos. Deixa eu olhar aqui na minha cola. Os peruanos representam 1,9% dos imigrantes que vivem na Itália, na América do Sul, obviamente. Em segundo lugar, a gente tem os equatorianos, com 1,4%.
Em terceiro lugar, nós brasileiros. Gente, nós representamos 0,98% dos imigrantes que vivem na Itália. Quer dizer, na América do Sul, nós estamos em terceiro lugar, né? Isso te surpreendeu? Você pensava que a gente tinha uma quantidade maior ou uma quantidade menor? Felipe, você não falou a quantidade, você está falando ainda os percentuais. Ótimo, vamos para a quantidade. Quanto você, antes de eu falar, quanto você imagina que somos aqui na Itália, nós brasileiros? Quantos brasileiros vivem na Itália? Chuta aí, um segundinho para você pensar antes de eu te trazer o número oficial. Vai lá, conta aí. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos lá? Posso falar? Gente, nós brasileiros, em dados oficiais, somos mais ou menos 51 mil brasileiros que vivem na Itália. Você fala, caramba, Felipe, eu pensei que fosse mais. Gente, e nós somos realmente muito mais do que esse número. Como eu te falei, esse dado é de janeiro de 2021. Já está defasado aí há praticamente 2 anos. E nesses 2 últimos anos, pandemia, tanta confusão no mundo inteiro, crises econômicas e tudo mais, fez com que o número de brasileiros que queiram, né, que querem sair do Brasil aumentasse muito. Então, em números extraoficiais, se estima que nós somos quase o dobro desse número. Tanto pela atualização que vai ser feita no ano que vem, quanto pelo número de pessoas que estão aqui, digamos assim, não muito oficialmente, né? Então, assim, o que você achou desse número? Ah, Felipe, tá bom, mas no total, quantos imigrantes vivem na Itália? Qual é o percentual de imigrantes que vivem na Itália? Bom, gente, a Itália, ela vem passando por um momento, assim, um pouco diferente do que é a realidade do Brasil, com relação à natalidade, com relação ao crescimento da população. A população italiana, ela vem em decréscimo desde 2007. Então, desde 2007, morre mais gente do que nasce mais gente. Como os brasileiros estão distribuídos aqui pela Itália? Bom, eu vou te falar as 3 regiões que mais têm brasileiros e as 3 regiões que menos têm. Vamos lá, em primeiro lugar, estourado a Lombardia, com quase 14 mil brasileiros. Em segundo lugar, a região do Lácio, onde a gente tem Roma como a capital, com 6.200 brasileiros. Em terceiro lugar, o Vêneto, com mais ou menos 5.700 brasileiros. Em 3 últimos lugares, a gente tem Basilicata, com mais ou menos 185 brasileiros, Molise, com 120 brasileiros, e a região do Vale da Aosta, com aproximadamente 108 brasileiros. Lembrando, esses valores são aproximados e de um levantamento de 2 anos atrás, ok? Felipe, outra curiosidade a respeito de homens e mulheres. A quantidade de mulheres aqui é muito, mas muito superior à de homens em todas as regiões, tá? Tem regiões que o número de mulheres chega a ser mais do que o dobro do número dos homens. Então, assim, aqui na Itália de imigrante tem muito mais mulher do que homem, né? Tem muito mais brasileiras do que brasileiros morando aqui na Itália. E eu vou chegar com esse número até a cidade de Treviglio para você ter uma noção. Dentro da região da Lombardia, obviamente, a cidade que mais tem brasileiros é Milão. Depois de Milão, né, nós temos aí a cidade de Brescia, né? E depois a região ali da nossa aqui, de Bérgamo. Dentro da província, né, da região não, desculpa, das províncias. Dentro da província de Bérgamo, a gente tem a cidade de Bérgamo, que tem, sobrando aí o maior número de brasileiros da província. Depois as cidades de Dalmine e Seriate, que são ali coladinhas em Bérgamo. Em quarto lugar, a gente tem a cidade de Treviglio. E pasmem, por esse levantamento, disse que na cidade de Treviglio existem 34 brasileiros. Olha, eu vou contar para você. Nós fizemos um churrasco aqui em casa esse ano, há alguns meses atrás,
convidamos as famílias de brasileiros que a gente conhecia e só aqui em casa eu acho que deu umas 20 pessoas. Então, assim, por esses dados, mais da metade dos brasileiros de Treviglio estava naquele churrasco aqui em casa naquele dia. Mas para você ver como é que esses dados precisam ser atualizados, nesses últimos 6 meses, eu conheci 2 famílias de brasileiros que vieram aqui para Treviglio, uma delas de pai, mãe e filho, 3 pessoas, e outra de pai, mãe e 2 filhos. Então, assim, brincando, 20% a mais desse número de 34 pessoas. Então, gente, o que acontece? Esse número oficial, ele vai ser atualizado, ele com certeza vai crescer, e esses números do Istat, que são oficiais de pessoas com registro, né, com endereço lá registrado de moradia na Itália, que não reflete o número real. O número real é muito maior do que esse número oficial. A gente já viu outras reportagens, inclusive de canais grandes de televisão, que mostram que esse número é quase mais do que o dobro, né? E eu acredito muito nesse número extraoficial, tá? Brincando, brasileiros na Itália, a gente já deve ter superado em muito a casa dos 100 mil brasileiros. Sem falar que eu e Cristine, né, o canal Tem de Tudo, nós somos também referência de pesquisa para essa questão de brasileiros, né? O número de pessoas, de famílias que tem nos procurado para fazer uma consultoria, porque tem projeto de vir para a Itália agora no próximo ano, em 2023, está altíssimo. Gente, se nós compararmos o número que a gente teve em 2022 com os números que a gente está tendo no final desse ano e a perspectiva, né, para 2023, esse número vai crescer e vai crescer em muito. O que você achou dessas informações? Te surpreendeu a quantidade de brasileiros que vivem na Itália? Comenta aí se você esperou que fosse mais do que esses 50 mil ou que fossem menos do que esses 50 mil. E na América do Sul, você tinha noção de que os peruanos e os equatorianos têm muito mais representantes aqui na Itália do que nós brasileiros? Pois é, muita curiosidade, né? Te convido a inscrever-se no canal Tem de Tudo. Você que está vendo esse vídeo e ainda não nos acompanha, inscreva-se no nosso canal e também te convido para inscrever nas outras redes sociais, como TikTok, Instagram e Facebook. Um bacio a tutti, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!